ele, de alguma forma, ele tentou fazer com que eu e você saísse do propósito. Durante todo esse mês, o inimigo das nossas almas, ele tentou fazer com que eu e você quebrássemos os princípios da palavra. Eu tenho falado aqui, irmãos, há algum tempo a respeito do mundo espiritual. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão relativizando o inimigo. É certo que muitas pessoas elas têm feito plantações erradas e na hora da colheita ela vai dizer que o problema foi Satanás. Foi o inimigo que fez isso. Não foi. Foi ela que tomou a decisão errada. Contudo, irmãos, nós não podemos nos esquecer que a Bíblia ela traz muitos ensinamentos a respeito de uma batalha espiritual. Ninguém que aqui está, irmão, está imune ao inimigo. Tem duas coisas que nós precisamos entender. Hoje eu quero falar de uma só, mas tem duas. A primeira é que todo dia o inimigo ele vai trazer tentações na minha vida e na sua. E a segunda é que nós também vamos passar por provação. A tentação é da parte do inimigo. A Bíblia fala lá em Tiago que Deus não tenta ninguém. Então a tentação é de Satanás. A tentação é de quem, igreja? A tentação é de quem, igreja? Está fraco. Hoje nós vamos interagir. A tentação é por parte de quem, igreja? Por quê? Porque nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos dentro de um corpo. E esse corpo ele é carnal. Até o final da nossa vida aqui nessa terra, irmão, nós vamos ser tentados. Por quê, pastor? Porque nenhum de nós somos melhor que Jesus. Jesus ele passou por uma tentação, por várias, mas o relato bíblico da tentação é algo muito tremendo, irmão. Quando Paulo ele escreve a carta aos Efésios, e é bom lembrar isso, Paulo foi um pastor de Éfeso, Timóteo passou por Éfeso, João foi bispo em Éfeso. Então essa igreja ela teve um grande poder de conhecimento. A Bíblia vai dizer na viagem que Paulo fez que as pessoas se convertiam nessa cidade e elas traziam seus ídolos para serem queimados. Eles traziam livros de arte mágica para ser queimado. Então aquela cidade estava impregnada com idolatria. E agora Paulo descobre que algumas pessoas estão tentando de todas as formas trazer um ensinamento errado para dentro da igreja. Só que a igreja tem se manifestado de um jeito errado. E aí Paulo agora, através dessa carta, ele vai trazer um ensinamento certo para que a igreja pudesse combater o mal que está se enraizando na igreja. Quem está entendendo, diga amém. E aí Paulo diz assim no versículo 10, Efésios 6:10: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firme contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas de quem, irmão? Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas terras, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, permanecer firme. Quando Paulo descobre, caros irmãos, que a igreja está sendo bombardeada com ensinamentos errados, os irmãos começam a combater de forma carnal aquilo que é espiritual. E uma vez que eu combato aquilo que é carnal, aquilo espiritual de forma carnal, eu não vou vencer a luta. E aí Paulo ele escreve para esses irmãos para direcioná-los a uma batalha certa. Paulo começa a dizer que nós precisamos nos fortalecer na força do seu poder. E como é que eu consigo se fortalecer na força do poder do Senhor? Através de oração, através de jejum, através da meditação da palavra.
durante o mês você deve ter sido confrontado por alguém. Você deve ter sido confrontado por situações. Você deve ter sido confrontado por atitude que pessoas tomaram contra a tua vida. Só que aqui, irmãos, o texto ele é claro. Nós não podemos ficar com raiva das pessoas, porque provavelmente essas pessoas, elas estão só sendo usadas por Satanás para alcançar o propósito que é tirar eu e você da presença de Deus. Então o texto aqui, na essência, ele começa a nos ensinar que nossa luta ela é espiritual, ela é uma região além daquilo que nossos olhos possam contemplar. Então, se você está sendo atacado, se você está sendo perseguido, se você está passando por alguma adversidade, o seu principal propósito é apresentar essa situação ao Senhor de joelho no seu quarto, e agora você começa a acessar a região celestial. Você começa a acessar um nível diferenciado, porque a nossa luta ela não é carnal. A nossa luta ela é espiritual. E à medida que você apresenta essa causa, à medida que você apresenta essa situação, à medida que você apresenta esse propósito que está acontecendo na tua vida, irmão, essa adversidade, você começa a entender que é Deus que opera o querer efetuar em todas as coisas. Você começa a entender que o seu problema ele não é seu. Diga assim: o problema não é meu. Por quê, pastor? Porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Quando você começa a apresentar nas regiões celestiais, é o Senhor que luta por você, meu irmão. Não tem problema maior, irmão, para cada um de nós, se nós colocarmos diante de Deus. Aí Paulo começa a declarar aqui: portanto, nós precisamos se revestir da armadura de Deus. Aí ele continua dizendo assim: ó, para nós resistirmos no dia mau. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: vai ter dia mau. Para ser sincero, você já passou pelo dia mau. O dia que de repente o telefone tocou, e aí vem aquela pessoa e diz assim: ó, infelizmente a pessoa não resistiu, ela morreu. Eu tenho certeza que muitos aqui passaram por isso. Na pandemia nós passamos, em 15 dias nós passamos uma situação muito delicada na família. Muitos aqui sabem. Morreu meu irmão mais velho, morreu 2 tias queridas. Dia mau. Minha irmã está aqui hoje. Minha irmã até hoje ela tem alguns traumas no telefone à noite. Até evito ligar para ela à noite. Porque traz traumas. Então aqui o texto, na essência, é para que eu e você entenda que um cristão ele precisa batalhar do jeito certo. Porque as provações que Deus permite, principalmente quando nós cristãos estamos na zona de conforto, quando a gente está sentadinho, está tudo bem, aí Deus permite algumas coisas para que a gente possa voltar para a oração às 3 horas da manhã. Para que a gente possa voltar para quê? Para estar no jejum, na busca. Mas a tentação, irmão, é todos os dias contra a minha vida e contra a sua. E eu quero te dar um recado. Satanás ele é esperto. E ele sabe exatamente onde atacar, qual é a principal zona de atuação da tua vida. Ele sabe exatamente onde ele pode tocar na tua vida. Ele é argiloso. Aí, irmãos, hoje eu quero tratar sobre esse assunto. Não existe nenhum cristão sequer que esteja livre de tentação. Aqui não existe nenhum santo aqui não, irmão. Todos nós somos iguais perante Deus. Nós precisamos é o quê? Ser sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo tragar eu e você. Quando nós olhamos para o Evangelho, Valdomiro, nós vamos ver que Mateus, Marcos e Lucas, eles fizeram questão de relatar a tentação de Jesus. Mas tem algumas coisas que quero falar
O principal propósito de Satanás contra a minha vida e contra a sua vida, o texto vai dizer que é roubar, matar e destruir. São três coisas que ele quer fazer na vida de cada um. E quando fala de matar, roubar e destruir, ele está falando aqui também da questão espiritual. O que ele quer roubar, Cleiton? O inimigo ele quer roubar a paz de Deus que está no teu coração. Porque um cristão, quando não tem paz, ele deixa de ser um referencial. Um cristão, quando não tem a paz de Deus, ele deixa de ser solução e passa a ser um problema também. João capítulo 14, versículo 17 e 27, olha o que Jesus diz: deixe-vos a minha paz eu te dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Foi o próprio Cristo que deixou para mim e para você a paz do céu, que excede todo e qualquer entendimento da nossa vida. E o inimigo sabe que o cristão, quando está em paz com Deus, pode vir o problema que vier, pode vir a dificuldade que vier, ele vai continuar firme olhando para Jesus como autor e consumador da sua fé. Então ele quer tirar de mim e de você a paz de Deus, porque quem tem a paz de Deus reconhece que está aqui de passagem, reconhece que o maior tesouro está no céu, onde a traça e a ferrugem não pode consumir. Porque quem tem a paz de Deus, irmãos, ele não anda com conversa fiada. Quem tem a paz de Deus, quando ele abre a boca para declarar e profetizar bênção na vida dos outros. Então, uma das coisas que o inimigo quer fazer, irmãos queridos, é roubar a tua paz. E aqui fica a primeira reflexão da noite. Como é que está a paz no teu coração nessa noite? Como é que foi a paz de Deus durante a tua semana, durante o teu mês? A segunda coisa que o inimigo quer fazer, caros irmãos, é matar. Matar o que, pastor? Matar a minha vida e a sua vida espiritual com Deus. Porque ele sabe que quando nós não temos um relacionamento com Deus, nós fazemos como um filho pródigo. Nós caminhamos para longe da casa do Pai. Nós caminhamos para onde, irmão? E o resultado do filho pródigo, ao caminhar para longe da casa do Pai, é que quanto mais longe, mais pecado e atrocidade ele cometia. Então, quando nós, irmãos, não temos uma intimidade, um relacionamento com Deus, a gente passa a fazer o que nós fazíamos outrora no mundo. Lucas capítulo de número 12, versículo 4 e 5 diz: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deves temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno, sim, digo, esse temei. Então, irmãos, uma vez que nós deixamos de ter um relacionamento com o Senhor, nós começamos a quebrar os princípios, Eduardo. E a gente começa a ser submisso à palavra de Deus. E Deus não tem compromisso com aquelas pessoas que são desobedientes. Então fica a segunda reflexão dessa noite. Qual é o nível da tua obediência ao Senhor? Durante esse mês, qual foi o nível de obediência que você teve ao Senhor? Porque as tentações vieram, tenho certeza. Você ali passando o dedinho no WhatsApp, no Instagram, e de repente passa algo ali que tentou você a aplicar. E talvez até alguns clicaram. Talvez alguns até escutaram o que não era para escutar. Talvez alguns aqui viram o que não era para ver. Mas traga isso como reflexão, porque se você está aqui, é porque Deus quer fazer uma obra na tua vida. O terceiro ponto, irmão, ele quer nos destruir. E qual é a destruição? Ele quer tirar o principal objetivo da minha vida e da sua vida. E o que é, pastor? É a salvação da nossa alma. Isso ele quer destruir, irmão. Primeiro porque ele sabe que ele é um perdedor, um derrotado. E ele sabe que o tempo dele está se findando aqui na terra. Só que o tempo que ele tem, ele está fazendo com todas as forças
que ele tem para levar o maior número de pessoas com ele. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, irmão, o nosso principal objetivo é buscar as coisas de Deus. É buscar as coisas do alto, onde não tem sombra de variação alguma. Nosso principal objetivo é fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido através da nossa vida. Aleluia! E fica mais uma reflexão aqui. O quanto você e eu temos refletido Cristo aonde nós estamos. São reflexões como essa, irmão, que nos trazem a consciência se estamos ou não servindo a Deus. A grande pergunta dessa noite é como ele faz isso. Como é que Satanás faz isso? Em primeiro lugar, é por meio da mentira. Por meio do que, igreja? João 8,44. Vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, uma das formas que Satanás ele ataca na minha vida e na sua é a mentira. Eu estive recentemente na igreja, fui ministrar na igreja, e antes de ministrar, uma missionária, ela falou uma coisa muito interessante, irmão. Ela falou que estava em casa e a filha dela estava em casa também. Aí de repente alguém bateu o pau e chamou a filha dela. Aí ela, como ela estava mais perto do portão lá da sala, aí a filha gritou lá para ela: disse que eu não estou aqui não. Ela disse que ia. Aí quando foi chegando na porta, o Espírito Santo falou assim: você vai mentir? E ali ela foi ministrar, contou para a filha dela: se você não quer falar com a moça, vá lá e fale que você não quer falar com ela, porque eu não vou mentir não. Hoje eu estive lá na Vila do Verde junto com o Adson e com o pastor Chá, ministrando na ceia também. E eu me lembrei do pastor Robson, que teve aqui nessa igreja, não nessa, na outra igreja, e ele falou a respeito de que algo que eu fazia muito, Vitor. Eu ia para fazer a feira com a Cíntia, aí ela pegava uma uvinha assim, ó, aí colocava na minha boca assim: tá doce? Se eu dissesse que estava doce, ela levava. Se ela dissesse que eu dissesse que não estava doce, nós não levava. Aí o pastor Robson falou assim: você que faz isso, você está roubando o supermercado. Eu nunca largo uma uva na minha boca, irmão. Mas assim como a missionária, assim como a uva, são pequenas coisas que o inimigo começa a trabalhar na nossa vida. E assim, às vezes a gente vai dando lugar nessas pequenas coisas. Eu espero que ninguém tenha comigo aqui, tá, irmão? Se comia, acaba com esse negócio, tá? Então, irmãos, o inimigo começa a colocar pequenas coisinhas e a gente vai aceitando isso. E daqui a pouco a mentirinha começa a ser a mentira média, que passa a ser uma mentirona. E acaba daqui a pouco, irmãos, ao invés de estar sendo usado por Deus, está sendo usado por Satanás. A tua boca está glorificando a Deus e ao mesmo tempo mentindo. Você está aí, diga amém. Segundo ponto, irmão. Primeiro é a mentira. Segundo é a dúvida. Se tem uma coisa, irmão, que nós precisamos cuidar em relação à dúvida. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, ele foi batizado. Quando ele saiu das águas, a Bíblia fala que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, vinha até ele, pousa no seu ombro. E do céu ouviu uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Quando Jesus chega no deserto, a primeira coisa que Satanás faz é tentar colocar dúvida no coração do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 3. Chegando então o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Satanás ele questiona se Jesus é o filho de Deus. Tem muitas coisas, irmãos, que o inimigo vai tentar colocar dúvida no meu e no seu coração, para nos tirar do foco, para nos tirar do propósito. Então eu não sei que dúvida ele tem que tentar colocar no teu coração, mas todas as vezes que
não estava no lago, no charco de novo. Estava no lamaçal, estava vendo que era errado aos olhos do Senhor. Por isso que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então o único caminho é Ele. Ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim vai encontrar pastagem. Então Ele vai querer colocar dúvida. E Ele fez isso com Jesus, porque Ele vai fazer com isso com você também. Além de mentir, colocar dúvida, o inimigo também, ele quer nos enganar. Tem muitas igrejas, irmãos, que têm falado que fazer algumas coisas não tem nada a ver. E isso não é bíblico, não. Tem muita gente que está indo para o inferno com esse negócio, não tem nada a ver. Pastor, isso aqui era nos anos 90, nós estamos em 2024, você precisa se atualizar, meu irmão. À medida que eu me submeti ao Senhor, o que precisa reinar em mim é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que pode, não pode. Se não pode, opa, tem problema. Porém, meus irmãos, nós não precisamos julgar os outros. Cada pessoa tem o seu processo. E quem vai convencer essa pessoa é o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. E nós precisamos respeitar a mudança de cada um. Cada um tem seu tempo. Alguns são mais rápidos, outros mais lentos, alguns são um pouco mais demorados. Mas todos vão passar pelo processo. É a palavra de Deus que vai trazer no coração das pessoas a mudança. E por último, irmãos, Ele vai trazer o medo. Por quê? Porque tem muita gente que está vindo para a igreja, irmão, só com medo do inferno e continua fazendo a mesma coisa. Mas ela acha que por vir à igreja, ela está resolvendo. É esse cargo de consciência que nós precisamos temer, irmão, é naquele dia a gente se encontrar com o Senhor e Ele nos separar e colocar junto nos potes. É isso que nós precisamos temer. Então o inimigo, irmão, ele vai tentar eu e você todos os dias, todos os meses, todas as semanas, para tentar fazer eu e você fazer o quê? Deixar de viver o que Deus tem para nós. E eu quero dizer para você, irmão, que o que Deus tem para mim e para você, nem os teus olhos viram, nem os teus ouvidos ouviram, e nem desceu o coração aquilo que Ele tem para mim e para você. Ele vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Diga: eu recebo. Ele vai abrir portas como Ele nunca abriu na tua vida. Os empresários dessa igreja vão prosperar como nunca prosperaram. As pessoas que estão necessitadas aqui de passar no concurso, estude, porque Deus vai fazer com que você viva aquilo que Ele tem para você. Por quê, pastor? Porque você e eu somos filhos de Deus. Você e eu somos filhos do Senhor. Nós precisamos aprender a adorar o Senhor. Nós precisamos aprender a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero concluir aqui com algumas coisas que eu e você podemos fazer a partir de hoje. O que eu e você precisamos fazer para vencer as batalhas espirituais? Cutuca a pessoa da sua lado e fala assim: ó, volta aí. Nota aí, irmão, você vai ser mais convencido em Cristo Jesus. Primeiro, irmão, Efésios 6, do 10 ao 20. Se revista na armadura de Deus. Quando Paulo fala sobre a armadura, irmão, ele pega um soldado romano como exemplo, porque aquela região da igreja de Éfeso era um lugar onde tinha muitos soldados romanos. Então Paulo traz para os irmãos em Cristo que aquele soldado romano ele estava preparado para vencer qualquer batalha. E ele vai usando ali a couraça, o capacete, ele vai falar sobre a espada, ele vai falar de todas as armaduras que um soldado tinha para vencer a sua guerra. E nós cristãos muitas vezes estamos desarmados, estamos sem armadura. E aí fica fácil o inimigo jogar o quê? O dardo. E esse dardo, irmão, muitas vezes, ele alcança o nosso coração
e nos tira do propósito do Senhor. Então, primeiro é o que, irmão? Se revestir da armadura de Deus. Efésios 6, do 10 ao 20. Leia na sua casa. Estude. Segundo, esteja sempre sóbrio e vigilante. Irmão, nós precisamos estar sóbrio. O que é sóbrio? É alguém que não tem, a gente sempre usa na questão do álcool, né? Alguém que não tomou nada, que está sóbrio, que está com consciência sempre alegre e vigilante, tá, irmão? Porque muitas vezes você está até sóbrio, mas você não está vigiando determinadas áreas. O inimigo começou a dar sinais. Muitas vezes vai dar sinal na nossa família, nossos filhos, na nossa esposa, na vida financeira, na vida profissional. Ali os sinais estão aparecendo, você está vendo, mas ainda assim você prefere pagar para ver. Paga para ver, não, irmão. Coloque o seu joelho no chão e adora o Senhor. Coloque o seu joelho no chão e diga: Senhor, o inimigo já está me cercando. O inimigo já tentou aqui de algumas formas. Constrói um muro igual Neemias. Então esteja sóbrio e vigilante. Terceiro, irmão, esteja em constante oração. Porque você e eu, quando estamos em constante oração, nós começamos a orar e o Espírito Santo começa a direcionar a nossa oração. E vai ter coisas que a gente não está enxergando ainda, mas o Espírito Santo ele já começa a trabalhar naquilo que nós não estamos enxergando. Lembre-se que eu e você temos o Espírito Santo na nossa vida, e que Ele está comigo e com você todos os dias até a consumação do céu. Eu não sei o nível de batalha espiritual que você está enfrentando. Eu não sei se você está ganhando ou se está perdendo. Eu não sei se você tem buscado em oração vencer essa batalha. Mas se você veio aqui essa noite, é porque o Espírito Santo ele queria que você ouvisse essa mensagem. A partir de hoje, se você colocar em prática aquilo que o Senhor ministrou, você pode ter convicção que o inimigo vai ter que bater em retirada. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de. Resistir o diabo e ele fugirá de. Agora, irmãos, se você não resistir em oração, na meditação, se você não resistir, você vai ser tragado. A sua família vai ser tragada. Os projetos e sonhos que o Senhor colocou no teu coração vai ser abortado. Então eu quero dizer para você que a batalha já começou há muito tempo, mas hoje você tem a possibilidade de batalhar do jeito certo. Era isso que Paulo estava falando para a igreja de Éfeso. Paulo estava dizendo assim: ó, vocês estão perdendo essa batalha, Eduardo, porque vocês estão enfrentando essa batalha do jeito errado. Mas se vocês ouvirem o que eu tenho para vocês, vocês vão começar a batalhar e as coisas vão acontecer porque vocês vão prevalecer no Senhor.